Bom dia, prezados, tudo bom? Professor Leonardo aqui falando. Hoje trabalharemos com a resolução do nosso case de economia empresarial. Veremos a resolução da parte 1, equilíbrio de mercado, que era o objetivo da resposta individual dos senhores, e eu vou fazer um outro comentário sobre a parte 2, estratégia. Mas o objetivo central é nós entendermos a resolução e os impactos dos movimentos das curvas quando nós temos mudança das variáveis. Então, começando com o case propriamente dito, antes até de nós falarmos do case, eu quero parabenizá-los porque esse foi um dos fóruns que eu tive o maior número de respostas. Eu vi que os senhores gostaram bastante dessa estratégia de vídeo. Fico feliz que tenham dado o feedback. Eu tentarei sempre colocar vídeos no início e no fim dos nossos fóruns para que facilite o entendimento, para que facilite também a forma de resolução. Então, parabéns aos senhores, fico muito feliz com as participações, continuem contribuindo no fórum. Eu não darei nota baseados na resposta propriamente dita, ou seja, se a pessoa acertou o que foi pedido. Mas sim se a pessoa buscou uma forma de resolver, se tentou entender, se conseguiu se situar nas curvas, isso era o mais importante. Então a participação sempre é mais importante do que a assertividade propriamente dita da resposta. A assertividade os senhores terão que ter no momento da prova, né? Aí é muito importante saber os movimentos das curvas, etc. Mas agora no fórum o objetivo é aprender, é errar, é compartilhar o conhecimento com os colegas e participar do debate. Então, finalmente, indo para o fórum, indo para a resolução do case, na parte 1, eu dei duas curvas para os senhores, uma curva de demanda e uma curva de oferta de mercado. Então, nós tínhamos aqui a QD e a QS. E com base nessas duas curvas e com algumas condições, foi pedido o ponto de equilíbrio. Assim, a parte 1 ela se inicia com a resolução através da substituição das variáveis. Então, no vídeo inicial, já até passei para os senhores uma introdução da resolução, que se eu tenho a minha curva de demanda, a minha curva de oferta, e tenho as minhas variáveis que se inserem aqui no meu preço dos bens substitutos, no preço dos meus bens complementares, eu consigo resolver, igualar as duas curvas e encontrar o meu ponto de equilíbrio. Então, na resolução do primeiro exercício, da questão 1, basicamente, nós temos que pegar essas variáveis, substituir nas duas curvas e encontrar o equilíbrio de mercado. Então, eu vou começar substituindo essas variáveis. Então, eu vou pegar a minha curva de demanda, vou colocar no lugar do preço substituto R$ 3,00, que é a condição de mercado. Vou substituir no preço dos meus bens complementares os R$ 2,00, que é a condição de mercado. Então, vou substituir essas variáveis em cada uma das suas posições para encontrar o ponto de equilíbrio. Então, começando com a nossa curva de demanda, eu tenho a curva de demanda, substituir aqui para ela cada uma das variáveis. Então, preço dos bens substitutos, preço dos bens complementares, aqui a renda do consumidor e os seus anseios, os seus desejos. E resolvendo o que é resolvível aqui no segundo membro, eu até fiz no Excel para facilitar a conta. Nós temos que a curva de demanda ela é QD, ou seja, a quantidade demandada, é igual a menos 2P mais 2.580.028. Então, essa curva ela não é muito assertiva com a realidade. Aqui os senhores verão que o preço e a quantidade de equilíbrio serão gigantescos, mas o objetivo é que nós compreendamos aqui a forma de resolução. Então, encontrei minha curva de demanda, eu vou fazer o mesmo procedimento para encontrar a minha curva de oferta. Eu vou pegar aqui minha curva de oferta de mercado e vou substituir em cada uma das variáveis as condições de mercado. Então, se eu sei que o meu preço dos outros bens, na média, no mercado é igual a R$ 2,00, substituo aqui no PN. Se eu sei que os meus custos dos fatores de produção estão na média a R$ 700, eu vou substituir aqui no meu PI. E se a minha estratégia da empresa é igual a 3.000, eu vou substituir também. Então, na resolução 1, a parte da oferta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou substituir no meu PN, no meu PI, no meu O, as variáveis de mercado. Então, substituir aqui na nossa curva, também fiz no Excel para facilitar a conta, nos deu que a quantidade de oferta é uma função do preço, de forma que ela é igual a 3P mais 598.592. Então, essa é a minha curva de demanda e essa é a minha curva de oferta, dadas as condições de mercado.
Se eu quero encontrar o ponto de equilíbrio, eu tenho que encontrar, aqui vindo para a nossa sala de aula virtual, eu tenho que encontrar o nosso ponto em que a curva de oferta e a curva de demanda se encontram. Então, o ponto de equilíbrio é aquele ponto no mercado em que o meu preço e a minha quantidade são iguais. Então, eu vou igualar a minha curva de demanda com a minha curva de oferta. Então, voltando para o Excel, eu vou igualar meu QD com meu QS, minha curva de demanda com a minha curva de oferta, para encontrar o preço de equilíbrio. Ou seja, eu vou encontrar o preço, a variável preço, que satisfaz essas duas curvas ao mesmo tempo. Esse é o meu preço de equilíbrio. Então, eu peguei aqui nossa curva de demanda, nossa curva de oferta, igualei as duas. Peguei o segundo membro da curva de demanda com o segundo membro da curva de oferta, igualei esses dois membros. Passei agora, fiz algumas aritméticas, passei o 598 mil aqui para o outro lado, subtraindo, e passei o menos 2P para o outro lado, somando. Então, fiz essa aritmética para facilitar a conta e encontrei que 5P, que é o 3P mais 2P, é igual a 1.981.436. Aqui também fiz o Excel realizar a conta para mim, para facilitar. Portanto, se eu tenho que 5P é igual a 1.981.436, eu vou encontrar o P dividindo aqui o 1.981.000 por 5. Então, também fiz o Excel realizar a conta, dividir por 5. E nós encontramos que o preço no ponto de equilíbrio é igual a 396 mil. É um preço absurdo, não faz sentido se nós pensarmos no mercado, principalmente se nós compararmos com o preço dos bens substitutos, R$ 3,00, e o preço dos bens complementares, R$ 2,00. Não faz nenhum sentido o meu bem substituto custar R$ 3,00 e o meu bem custar 396 mil. Mas é a resolução do nosso case, o objetivo é que ficasse absurdo mesmo, até para os senhores ficarem, pô, será que está certo, será que não está? Vou revisar a conta para fazer essa checagem. E encontrei o preço, eu sei onde da minha curva que o preço se dá no equilíbrio. Mas o meu ponto de equilíbrio, lembrando que um ponto num plano sempre tem duas coordenadas, tem a coordenada x e tem a coordenada y. Eu encontrei agora o preço, eu preciso encontrar a quantidade. E aí, para encontrar a quantidade, eu vou simplesmente substituir esse preço em qualquer uma das duas curvas. Eu posso substituir tanto na minha curva de demanda, quanto na minha curva de oferta, que eu vou encontrar a minha quantidade de equilíbrio, já que essas duas quantidades obrigatoriamente são iguais, pois foi a condição que nós demos aqui. Então, eu peguei a minha curva de demanda, que eu achei mais fácil fazer a conta, e pedi também para o Excel fazer a conta. Então, minha quantidade é igual a menos 2P, eu já encontrei meu preço de equilíbrio, substituí aqui, mais 2.580.028, que foi o que nós encontramos aqui após substituir as variáveis de mercado. Portanto, minha quantidade de equilíbrio é 1.787.454. Com isso, nós já temos o ponto de equilíbrio. Temos aqui a resolução da questão 1, da primeira questão, que pediu o ponto de equilíbrio. Então, se eu voltar para a nossa sala de aula virtual, limpar as curvas aqui, eu sei agora qual é o meu preço. Meu preço está em torno de 390 mil. Coloquei K aqui para abreviar. E sei minha quantidade, que está 1,7 milhão. Então, resolvi a parte 1 do nosso case. Agora iremos para a questão 2. A questão 2 ela pede os impactos na curva de oferta, demanda e ponto de equilíbrio se nós tivermos mudanças nas variáveis da nossa curva, das nossas curvas, curva de demanda e curva de oferta. E aí nós temos alguns impactos possíveis. Temos aumento no preço do produto, temos redução no preço dos bens substitutos, temos aumento na renda do consumidor, os consumidores se tornando mais atraídos, e se o custo do capital se tornar menor, ou seja, ficar mais barato ter capital dentro da nossa empresa. Quais os impactos nas curvas? Então, aqui na resolução, eu coloquei alguns pontos importantes e vou destacar alguns pontos que os senhores observaram com bastante precisão, que foi muito bom, e alguns pontos que nem todos observaram com bastante precisão. Então, começando com o aumento no preço do produto, quando eu tenho um aumento no preço de um produto,
Primeiro, isso vai gerar um desconforto no ponto de equilíbrio, isso vai mudar o nosso ponto de equilíbrio, pois há um deslocamento ao longo da curva. Então, isso é bastante importante. Quando nós estamos trabalhando com curva de oferta e demanda com um gráfico, se eu mudo preço ou quantidade, eu não desloco a minha curva. Deslocar curva é deslocar ela de forma horizontal ou de forma vertical dentro do nosso gráfico. Então, eu não tenho deslocamento se eu mexo em preço ou quantidade. Quando eu mexo em preço ou quantidade, eu tenho deslocamento ao longo da curva. Então, eu posso subir para cá, ou posso descer, ou posso subir para a esquerda, ou posso descer aqui para a direita ao longo da minha curva. Então, quando eu mexo em preço ou quantidade, ou seja, quando eu mexo em qualquer variável que está no meu eixo, eu desloco ao longo das curvas. Então, quando eu mudo o preço do meu produto, ou seja, quando eu aumento o preço do meu bem, se eu estou num preço de equilíbrio, vou chamar aqui preço 1, e de repente eu tenho uma elevação no preço, vamos supor que os fabricantes quiseram subir o preço por livre e espontânea vontade. Eles simplesmente deslocaram o preço do produto e nós viemos aqui para um novo patamar de preços. O desafio, o problema nesse caso, é que nesse novo patamar de preço, nesse ponto P2, eu vou ter um incentivo para a minha empresa aumentar a quantidade produzida, ou seja, eu vou ter um incentivo para que a minha empresa aumente a oferta, portanto, eu tenho aqui um incremento na oferta. Só que o aumento do preço desestimula o consumo. Esse aumento de preço faz um deslocamento ao longo da minha curva de demanda e eu tenho uma redução no consumo. Então, enquanto os consumidores consumiam uma quantidade Q, eles passam a consumir aqui uma quantidade Q2. Então, observe que eu tenho um gap entre a quantidade, eu tenho um excesso entre a quantidade produzida ou a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Então, esse excesso é o que nós chamamos de excesso de estoque. Esse excesso faz com que as empresas falem, pô, legal, nós temos que reduzir nosso preço, porque se continuar assim, nós estamos produzindo muito, mas poucos consumidores estão comprando, o nosso produto está muito caro. E essa diferença, né, de quantidade entre o que as pessoas compravam e o que elas estão comprando agora, provavelmente se deslocou para o produto substituto. Então, observando o nosso produto atual, nós tivemos uma redução na quantidade demandada. Vamos pensar num caso prático. Eu estou comprando menos feijão porque o feijão subiu o preço. Só que eu preciso comer, então eu vou deslocar meu consumo para um bem substituto. Eu vou começar a comer vagem, por exemplo, ou arroz, enfim, qualquer outro produto que substitua. Então essa redução na quantidade, ela provavelmente foi deslocada para um outro bem. Então o que acontece nesse caso é que eu tenho uma mudança no meu ponto de equilíbrio, eu não tenho mais equilíbrio de mercado, porque meus produtores estão produzindo mais do que meus consumidores estão comprando. Eu tenho um preço de equilíbrio, mas não tenho quantidade de equilíbrio. Isso vai gerar excesso de estoque, e aí os ofertantes vão parar e falar, bom, não valeu a pena, vamos voltar nosso preço para um preço menor, e aí esse preço sendo reduzido, os consumidores voltam a consumir mais aquele produto e nós voltamos para o cenário de equilíbrio. Mas é importante, senhores, observarem que em nenhum momento nós tivemos deslocamento da curva. Elas não se deslocaram ao longo, né, para cima ou para baixo. Nós tivemos um deslocamento na curva. Então, esse é um ponto quando nós temos o produtor aumenta o preço, nós temos o deslocamento dos consumidores para outros bens, bens substitutos, e aí os produtores tendem a retornar, aqui é um R, a retornar para o ponto de equilíbrio, para não ficar com excesso de estoque. Não faz sentido você ter um preço alto, mas ter excesso de estoque. A alternativa B pedia se há uma redução do preço dos produtos substitutos. Então aqui nós temos um ponto diferente. Nós estamos mexendo com o preço de outros bens. Então nesse caso, eu não estou deslocando, não estou mexendo nem no Q nem no P. Eu estou mexendo no preço dos produtos substitutos. Aí sim eu tenho um deslocamento da minha curva de demanda para cima ou para baixo. Tanto que acontece aqui, se eu tenho uma mudança no preço dos meus bens substitutos, se eu tenho um aumento ou uma redução, eu gero um deslocamento da minha curva. Então, no caso,
como eu tive uma redução no preço dos meus bens substitutos, eu desloco a minha curva de demanda para a esquerda, de forma que os preços eles levam um tempo para se ajustarem. Então, o preço do meu bem substituto ele se reduziu, os meus consumidores começaram a comprar outros produtos, começaram a comprar esse produto substituto, e eu estava numa situação de um preço de equilíbrio. Só que com esse preço de equilíbrio, eu não tenho mais um equilíbrio na minha quantidade. Observem que nesse preço de equilíbrio, a minha oferta ela fica nesse ponto, mas minha demanda fica num ponto muito menor. O que acontece é que eu tenho um excesso, esse excesso gera excesso de estoques, e o excesso de estoques faz com que o meu produtor reduza o preço. Então, meu produtor vai reduzindo o preço até o momento que ele não tenha mais excesso de estoques, até o momento que ele fique no ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho um deslocamento da minha curva de demanda, o meu ponto de equilíbrio também se desloca. E nós teremos agora um novo ponto de equilíbrio com uma quantidade sendo consumida menor e também num preço menor. Vamos pensar num caso prático. Nós temos um mercado de automóveis hoje. Vamos supor que de repente surgisse uma nova fabricante que vendesse automóveis a preço de R$ 5.000. O que ia acontecer é que todas as outras fabricantes iam perder vendas, iam falar, pô, não está conseguindo mais vender, iam ter que reduzir o preço delas também para conseguir desovar o estoque, e com isso nós teremos um novo equilíbrio de mercado, com preços muito menores. Então esse é o movimento quando um bem substituto altera o seu preço, quando um bem substituto reduz o seu preço. Segundo cenário, nós temos aqui um aumento na renda do consumidor, e aqui tinha a pegadinha dos bens normais. Então, nós temos, antes de nós começarmos a explicar efetivamente esse caso, nós temos dois tipos de bens no mercado. Nós temos os bens normais, que são os bens comuns que todo mundo quer ter. Então, nós podemos pensar aí, em bens de qualidade, em bons automóveis, boas casas, bons alimentos. Quanto mais renda eu tenho, mais eu quero ter aquele produto. Só que eu tenho os bens inferiores, que são aqueles produtos que eu só compro porque eu não consigo comprar outra coisa. Então eu posso pensar em bens de qualidade inferior, por isso que são bens inferiores. Nós temos aí exemplos, alimentos de terceira ou quarta categoria, aquele carro de péssima qualidade. Então tudo aquilo que eu consumo porque eu preciso consumir e não tenho renda. Então, se minha renda subir muito, o que vai acontecer é que eu vou parar de consumir aquele produto e vou deslocar para outro produto. Um exemplo, até que tem em muitos livros de economia, é o exemplo da maisena. Não sei porquê. Eles falam que a maisena ela é um produto que é consumido, principalmente em países que têm subnutrição, porque ela é barata e consegue dar uma boa alimentação. Mas se a pessoa muda a renda dela, ela para de consumir maisena e vai começar a consumir outros grãos de maior qualidade, outros grãos melhores. Então, esse é um exemplo clássico dos bens normais e dos bens inferiores. Então, se eu tenho um aumento na renda do consumidor, o que vai acontecer? Observem que aqui a renda ela não faz parte nem do preço nem da quantidade, portanto, eu vou ter um deslocamento da curva. Se eu aumentei a renda, observem que aqui também a renda é positivamente relacionada, portanto, eu vou ter um deslocamento positivo na curva. Se a minha renda aumenta, eu desloco a minha curva para a direita ou para cima. Significando que, se o consumidor ele aumenta a renda, ele vai aumentar o consumo dos bens normais. Então, vou dar só o exemplo dos bens normais. Ele aumentou a renda, nós vamos ter um novo ponto de equilíbrio. Então, aqui eu aumentei a renda, consumi mais, não teve excesso ou escassez de produto, porque os produtores conseguiram ajustar rapidamente. Se nós não tivéssemos ajuste de preço, o que aconteceria é, nós estávamos num preço de equilíbrio, com o aumento da renda, com o deslocamento da curva, nós temos uma quantidade sendo consumida e uma quantidade muito menor sendo ofertada. Eu teria escassez de produto. Essa escassez possibilita o aumento do preço. Então é o caso da água e do diamante. O diamante ele é muito mais escasso, por isso o preço dele é muito maior. Então nós geramos uma escassez, essa escassez eleva o preço do produto para um novo patamar. Então isso que acontece no equilíbrio. Então, resumindo, retomando, eu tenho um aumento na minha renda, isso desloca a minha curva para a direita. Esse deslocamento faz com que eu tenha uma escassez no antigo preço.
pois no antigo preço eu tenho uma quantidade sendo produzida, sendo ofertada, e uma nova quantidade sendo demandada. Essa escassez impulsiona os preços para cima até o ponto de equilíbrio, até o ponto em que as curvas de oferta e demanda, a nova curva de demanda, passam a se encontrar, que é o novo ponto de equilíbrio. Então é isso que nós temos quando há uma mudança na renda do consumidor. Então, o ponto D. Então, indo agora para o ponto D, é o caso em que os consumidores se tornam mais atraídos pela marca. Então, esse ponto é bastante importante, porque aqui tem um ponto que pouquíssimos trataram nos fóruns, e esse ponto é bastante importante. Se os consumidores se tornam mais atraídos pela marca, eu tenho, obviamente, uma mudança no G da nossa equação. Então, se nós pensarmos aqui na nossa equação de demanda, eu tenho uma mudança no G, isso desloca a minha curva. Só que tem um conceito que é muito importante, que é o conceito de elasticidade preço da demanda. Ou seja, uma mudança no preço impacta quanto na minha quantidade. E essa elasticidade depende muito da inclinação da minha curva. Se a minha curva ela é muito inclinada, vamos pensar numa nova curva de demanda, vou até colocar de vermelho. Se a minha curva ela é muito inclinada, um aumento no preço, vamos supor que nós temos um preço de equilíbrio, um aumento no preço vai gerar uma redução pequena na quantidade. Então, observem que, embora eu tenha aumentado muito o meu preço, a minha quantidade demandada ela é pequena. Isso significa que meus consumidores são pouco sensíveis ao preço. É o caso daqueles consumidores que são muito aderentes à marca, são aqueles fanáticos pela marca. São, no caso aí, dos produtos insensíveis. Mas nós temos cenários em que a curva de demanda ela é muito sensível. Então, nós temos o caso das curvas que são pouco inclinadas ou bastante horizontais. São aquelas curvas de demanda que são quase horizontais. Aqui, uma pequena mudança no preço já gera um impacto gigante na quantidade. São o caso dos produtos que possuem muitos substitutos. Então, quando nós temos uma mudança no anseio, no desejo das pessoas por uma marca, nós temos dois movimentos. Primeiro, eu tenho um deslocamento da curva. Então, nós aumentamos o G. Observe que aqui o G também é positivamente relacionado. Portanto, um aumento no G desloca a minha curva para cima ou para a direita. Então, eu tive um deslocamento para o novo ponto de equilíbrio. Só que, além disso, além de eu ter um deslocamento da minha curva, eu tenho uma rotação da minha curva. Porque se meus consumidores ficaram mais fanáticos pela minha marca, eles se tornam menos sensíveis às mudanças de preço. Portanto, a minha curva, na verdade, ela se torna deslocada para a direita e menos horizontal, ou mais vertical, mais inclinada. Então, nós vamos para o novo ponto de equilíbrio. Nós temos um deslocamento da curva e também uma rotação dessa curva. Então, isso é bastante importante, pois a mudança de sensibilidade ela é significativa quando nós temos mudança no G, mudança nos anseios de consumo. Então, se nós temos aqui os consumidores se tornam mais atraídos, nós vamos ter menos sensibilidade, eles vão se tornar menos sensíveis aos preços e também irão comprar mais. É o que aconteceu nesse novo cenário. Eu tenho um deslocamento da minha curva para a direita, lembrando o que acontece no mundo real, né? Os consumidores se tornam mais atraídos, eles vão querer consumir mais. Então, nós tínhamos um preço de equilíbrio aqui, só que no preço de equilíbrio, eu tenho uma determinada quantidade demandada diferente da quantidade ofertada. Essa escassez impulsiona meus produtos para cima, impulsiona o preço do meu produto para cima, pois os meus ofertantes vão olhar e falar, pô, está faltando produto no mercado, eu vou subir esse preço porque aí eu consigo ganhar mais. Então, eles vão subir o preço até um novo ponto de equilíbrio, em que a quantidade e os preços se tornam comuns tanto para a oferta quanto para a demanda. Então, sempre que preço e quantidade não forem os mesmos, não forem comuns para a oferta e para a demanda, nós não estamos no ponto de equilíbrio. Nesse cenário, nós temos um ponto de desequilíbrio de mercado que está gerando pressão em cima de algum agente para que vá para o ponto de equilíbrio. Então, se o preço é diferente, nós temos um incentivo a mudar a quantidade. Se a quantidade é diferente, nós temos um incentivo a mudar preço. Então, esse é o perfil de comportamento quando nós temos um deslocamento das curvas. E, por fim, o último cenário é o cenário em que o custo de fator
no caso o capital, se torna menor. Então, as empresas estão com custos menores, pois o capital se tornou menor, e isso impacta no PI, lembrando que o PI é o nosso custo de produção. Então, se eu tenho custos menores, isso faz com que a minha curva, a curva de oferta, fique deslocada para a direita. Observe que aqui no caso, ela é negativamente relacionada, o que significa que um aumento no meu custo reduz minha quantidade, e uma redução no meu custo aumenta a minha quantidade. Então, se eu tenho custos menores para produzir um produto, eu vou ter mais incentivo a produzir aquele produto. Então, essa é a lógica. Eu aumentei meu custo, eu reduzo minha produção. Eu reduzi o meu custo, eu aumento a minha produção. Então, no caso, se meu fator de produção capital se torna mais barato, eu tenho um deslocamento da minha curva de oferta para a direita, eu tenho incentivo a produzir. E vamos lembrar que o mercado ele não se ajusta de forma automática. Nós tínhamos aqui um preço de equilíbrio. Nossa, esse verde não ficou legal. Nós tínhamos aqui um preço de equilíbrio com uma quantidade de equilíbrio. Como mudou o custo de produção, nesse mesmo preço eu tenho excesso de produtos. Então eu tenho as pessoas consumindo uma quantidade Q e os ofertantes produzindo uma quantidade Q2. Esse excesso de produtos faz com que os preços caiam. Então eu tenho excesso de estoque, faz com que os preços se reduzam, só que a redução do preço gera um desincentivo à produção, e aí nós temos um novo ponto de equilíbrio. Então eu só estou mostrando esses passos nos movimentos, né, para os senhores observarem que não é instantâneo, não é assim, eu aumentei minha quantidade ofertada, automaticamente cai meu preço. Eu sempre vou ter ou escassez ou excesso de produto, e se eu tenho escassez, eu pressiono o preço para cima. Se eu tenho excesso de estoque, eu pressiono o preço para baixo. Esse é o movimento que acontece no mercado, isso que faz o ajuste de preço. A empresa sempre querendo ganhar mais e o consumidor sempre querendo pagar menos. Esse é o movimento. Então, vou fazer uma revisão rápida, agora que os senhores viram no detalhe. Se eu tenho mudança no preço do meu produto, eu não desloco curva, eu desloco ao longo da minha curva. Então, vamos fazer um caso diferente. Se eu reduzo o preço do meu produto. Se a minha empresa aqui reduziu o preço do produto, ela vai deslocar o ponto para baixo. Preços menores faz com que eu produza menos, então eu tenho menos incentivo a produzir e tenho mais incentivo a consumir. Portanto, um preço menor gerou um desequilíbrio de mercado. Observe que a quantidade ofertada é diferente da quantidade demandada. Eu tenho escassez de produto, pois a minha oferta é muito menor que a minha demanda. A minha escassez faz eu pressionar o meu preço para cima, de volta ao ponto de equilíbrio. Então, se uma empresa reduzir o preço dela muito para baixo, cedo ou tarde ela vai ter que subir esse preço de novo, pois nós teremos escassez desse produto no mercado. Se, por outro lado, nós temos um deslocamento da curva, vamos pensar agora num outro cenário, em que eu tenho uma mudança na minha renda, só que de forma negativa, eu reduzi a renda do meu consumidor. Se eu reduzir a renda do consumidor, eu tenho pensando nos bens normais, eu tenho um deslocamento da minha curva de demanda, para baixo ou para a esquerda. Esse deslocamento ele não mexe em preços de forma automática. O que acontece? Eu tenho aqui um preço de equilíbrio, que nós estávamos, e uma quantidade de equilíbrio. Com a redução da renda, o que aconteceu foi que nesse novo preço, as pessoas estão consumindo menos, nesse preço que nós estávamos, no preço de equilíbrio. Então, a quantidade demandada ela é menor que a quantidade ofertada. Portanto, se eu tenho mais oferta que demanda, eu tenho excesso de produto, eu tenho excesso de estoque, e esse excesso de estoque pressiona os preços para baixo, para um novo ponto de equilíbrio, em que os preços são menores e a quantidade é uma quantidade também menor da quantidade de equilíbrio anterior. Então, esse é o movimento que acontece na prática. Nunca é reduzir a quantidade e preço ao mesmo tempo. É sempre eu reduzo a quantidade, e aí essa redução da quantidade impulsiona a minha questão da oferta, ou aumenta a quantidade e isso pressiona meu preço. Então, esses são os movimentos que acontecem
na prática. Então, eu passei nos detalhes para os senhores, não fiquem preocupados em saber esses movimentos nos detalhes. Eu só passei nos detalhes porque eu acho que facilita o entendimento. O que acontece mesmo na prática? Pô, se eu aumento renda, eu aumento consumo. Só que se eu só aumentar consumo, vai faltar produto no mercado. Bom, então vai aumentar preço também. Se eu reduzo o custo, reduzindo o custo, as empresas vão produzir mais. Só que se elas produzirem mais, isso vai gerar excesso de produto no mercado. Gerando excesso, eu tenho redução de preço. Então, esse é o movimento que está por trás. É isso que os senhores têm que pensar. Pensem sempre no mundo real. Ele facilita muito o entendimento das curvas e faz com que o entendimento da economia empresarial se torne muito mais prático e menos abstrato. Então, nós passamos agora pela questão 2, entendemos os movimentos, e vamos para a questão 3, eu vou só passar superficialmente. A questão 3 dá um caso prático para os senhores têm uma empresa que está inserida nesse mercado e tem que aumentar a lucratividade. Então, o que os senhores podem fazer? Bom, se a empresa quer aumentar a lucratividade, ela precisa ganhar mais. Então, essa empresa tem que trabalhar em cima das variáveis que ela possui. Ela pode, por exemplo, aumentar o preço. Se ela aumenta o preço, vai acontecer exatamente o que aconteceu na questão 2A. Ela aumenta o preço de forma unilateral. Esse aumento de preços faz com que as pessoas comprem menos. Eu vou ter excesso de produto, que vai gerar pressão para a redução do preço. Então, não vai conseguir uma lucratividade. O que ela pode trabalhar é principalmente em cima do G, que é o marketing, ou em cima do O e do P. Então, o P trabalha com o custo de produção, ela vai ter que melhorar o processo de compra dela, ou ela vai trabalhar em cima do O, melhorando o processo produtivo. Então, essas duas variáveis, ou melhor, essas três variáveis que a empresa pode trabalhar para conseguir de forma unilateral, sem depender de mudanças do mercado, melhorar a sua lucratividade. Por isso que hoje, se nós pensarmos no caso prático, nas empresas, o que as empresas querem? Aumentar preço, sem reduzir quantidade vendida, ou elas querem, e faz isso melhorando o marketing, né, mexendo no G, ou elas querem melhorar o processo produtivo para gastar menos no processo produtivo, ou elas querem reduzir os custos dos produtos que elas compram. Então, tudo que nós temos hoje no mundo empresarial buscando aumento de lucratividade sempre está em cima dessas variáveis, pois são as variáveis que a empresa tem capacidade de manusear. Ela não tem como mexer no preço dos outros bens, porque depende das outras empresas. Ela não tem como mexer, por exemplo, na renda, porque a renda depende de outros fatores, pois ela não vende só para quem ela emprega, ela vende para outras pessoas e a renda do trabalhador depende de onde ele trabalha também. Então, são variáveis que estão muito relacionadas ao mercado e pouco relacionadas à própria empresa. Então, a empresa sempre vai mexer, sempre vai buscar mudar aquilo que ela pode mudar. E aí ela mexe no G, através do marketing, mexe no P, através do processo produtivo, do processo de compra, e mexe no O, através da mudança no processo produtivo, principalmente através de reengenharia. Então, era isso que nós tínhamos para a revisão do nosso case. Espero que tenha ficado muito mais claro o processo dos movimentos. Os senhores trabalharam muito bem os movimentos. O único ponto que eu não vi com frequência é o caso da renda do consumidor para os bens não normais e o caso dos consumidores que se tornam mais atraídos pela marca, e isso há mudança de inclinação na curva também. Isso muda a elasticidade e preço da demanda também. Então era isso. Fiquem à vontade, se os senhores tiverem dúvidas, postem no nosso fórum de dúvidas, estarei lá para ajudá-los. Podem postar também nos comentários, que eu responderei também. E estou à disposição. Precisando de qualquer apoio, contem comigo. Estou à disposição e até a próxima. Bons estudos, boa prova